Vamos assistir agora a outra palestra do Simpósio de HIV. Informação que transforma, prevenção que salva. Aqui no auditório da Prefeitura de São Carlos. Agora a palestra é do médico sexologista Leonardo Pose Marques Novo, do Centro de Testagem e Aconselhamento do CAIC, o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas de São Carlos. A palestra é sobre profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. Então, quando a gente fala qual a melhor forma da gente fazer uma prevenção ao HIV e a outras ISTs também, né? É a prevenção combinada. Que a ideia da prevenção combinada é a gente utilizar de várias formas diferentes de prevenção sem a gente preferir uma em detrimento à outra, tá? Então a gente tem várias maneiras diferentes. O simples fato da gente se testar, fazer testagem regular na população é uma maneira de prevenção, diagnóstico precoce. A PEP e a PrEP, que são as profilaxias ao HIV, essas eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. A prevenção da transmissão vertical, então um pré-natal bem feito, testar todas as gestantes, tratar as gestantes, mandar para o pré-natal de alto risco. Vacinas, para as ISTs que a gente tem de vacina, né? Então hepatite A, hepatite B e HPV. Um adendo da hepatite A, que ela não é exclusivamente uma IST, mas existe a chance de transmissão por sexo oral próximo da região anal, tá? Então hoje, inclusive, a vacina de hepatite A, vacina adulta, ela está dentro do programa da PrEP, tá? Política de redução de danos, diagnosticar e tratar ISTs, não somente o HIV, mas todas as ISTs, uso de preservativo e gel lubrificante. Muitas pessoas esquecem de, na hora de orientar a usar preservativo, usar gel lubrificante. E orientar adequadamente também. Não é simplesmente, coloca camisinha, coloca gel. Não. Precisa ser um gel lubrificante adequado, não pode ser vaselina, não pode ser manteiga, margarina e outras coisas, porque às vezes vai fazer o látex da camisinha romper, tá? Então precisa ser um gel adequado para o preservativo. E uma coisa óbvia, mas a gente sabe que às vezes o óbvio precisa ser dito, é que o gel lubrificante precisa ser colocado por fora do preservativo, tá? E não antes de colocar o preservativo. Uma outra forma de prevenção é a terapia antirretroviral para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é a TARV, o gerenciamento de riscos e vulnerabilidades e a testagem de HPV oncogênico para rastreamento de câncer de colo de útero, tá? Todas essas modalidades, todos esses itens da prevenção combinada, elas fazem parte do que a gente fala da mandala da prevenção combinada, tá? Esse conceito, ele é bem exclusivo aqui do Brasil, tá? Do Ministério da Saúde. É muito difícil a gente encontrar em outros países, outras realidades, um conceito tão bem definido, tão bonitinho quanto a prevenção combinada que a gente usa aqui, tá? Vamos falar então especificamente sobre a PEP, inicialmente, tá? A PEP é a profilaxia pós-exposição ao HIV. O que isso significa, então? É um esquema de uso de medicações anti-HIV, certo? Que pode ser utilizado após o contato de risco, a fim de impedir a infecção pelo HIV, tá? Esse é o conceito base. A gente precisa entender para quem que a gente vai indicar, quando que a gente vai indicar, que situações, que tipo de risco é esse, que exposição é essa. Para isso a gente precisa responder essas 5 perguntas. O tipo de material biológico a qual a pessoa foi exposta, se ele é de risco ou não. O tipo de exposição, se ele é de risco ou não. Se o tempo de exposição é inferior a 72 horas. Se a pessoa exposta é não reagente para HIV. E o status sorológico da pessoa fonte. É conhecido ou desconhecido? Especificamente do tipo de material biológico, todo mundo, principalmente da área da saúde, mas população geral também, às vezes vem pacientes para nós, a gente precisa saber orientar. O que tem potencial de transmitir HIV? O que é um material biológico com risco? Sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosa, como líquido peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico e líquor. O que não tem risco?
suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais. Ah, mas o paciente tossiu na minha cara e estava com sangue. Eu vou me preocupar? Vou, por causa do sangue, não por causa da saliva, tá? A saliva em si não vai transmitir. O suor não vai transmitir. Então, é nosso papel enquanto profissional da saúde, na hora que a gente vai orientar o paciente, às vezes as pessoas vêm desesperadas para a gente, principalmente num contexto de pós-exposição, de alguma relação desprotegida, de alguma violência sexual. A gente precisa saber orientar e precisa saber orientar com tranquilidade e com firmeza. Isso tem risco e isso não tem risco, tá? Beleza. E o tipo de exposição? Também tem diferença. A gente tem risco quando a exposição é percutânea. Eu me furei com uma agulha, com um bisturi, estava fazendo higienização de algum instrumento, me furei. É uma exposição com risco. Contato com mucosas, uma exposição sexual desprotegida sem algum método de barreira. Cutânea em pele não íntegra, tem algum machucado, alguma escoriação no braço, tem uma porta de entrada, tá? E sem risco, uma exposição cutânea em pele não íntegra e mordedura sem presença de sangue, tá? A questão da pele é muito importante, às vezes, porque espirrou sangue do paciente no meu braço. Se não tem nenhum machucado, lava com água e sabão e vida que segue, ponto final. Agora, a pessoa está com escoriação, está com algum machucado, enfim, se você tem alguma porta de entrada, você tem risco, tá? E quando a gente pensa na via sexual especificamente, a gente também precisa entender os riscos envolvidos nas práticas sexuais. Isso é muito importante para a gente conseguir orientar o paciente. Mais uma vez, é um contexto, quando a gente fala da PEP, é um contexto de urgência. A gente precisa acalmar o paciente e a gente precisa perguntar. Muitas vezes, os próprios profissionais ficam com um pouco de receio, um pouco de tabu, envergonhado de perguntar. Mas, gente, se não for a gente perguntar, ninguém nunca vai perguntar. Então, a gente tem que falar mesmo e tem que entender que tipo de exposição foi essa, o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, tá? E a gente precisa, mais uma vez, ser assertivo também e entender os riscos. Então, quando a gente pensa sexo anal receptivo, ou seja, ter o ânus penetrado, a gente tem maior probabilidade de infecção. Todas aquelas estatísticas ali, aqueles números, são as probabilidades por 10 mil exposições, tá? Sexo anal insertivo, penetrar o ânus. Sexo vaginal receptivo, ter a vagina penetrada. Sexo vaginal insertivo, penetrar a vagina. Todas essas têm uma probabilidade relevante, tá? Então, a gente realmente vai considerar um risco importante aqui nesse contexto. Sexo oral receptivo ou insertivo, baixa probabilidade. Mordedura, saliva, compartilhamento de fluidos corporais, brinquedos sexuais, baixa probabilidade. E compartilhamento de agulha contaminada, por exemplo, usuário de drogas injetáveis, também tem uma probabilidade relevante. Enfim, qual que é a grande questão? Essa baixa probabilidade, tá? Na própria diretriz da PEP, que a gente tem do Ministério da Saúde, não existe um número ali, tá? Eles colocam que realmente é baixa probabilidade, ponto. Mas tem um asterisco pequenininho que eles colocam lá embaixo. É importante a gente entender que, mesmo quando tem uma baixa probabilidade, a partir do momento que aquela ação é repetida ao longo do tempo, num período médio, longo prazo, a probabilidade começa a ficar mais significativa. Mas é difícil a gente ter números para isso, tá? Então, a gente precisa orientar o paciente. Lá no CTA, a gente recebe, nós somos a referência de PEP durante o dia, né? E o nosso horário espelho, que seria a noite, final de semana, feriado, é no HU da UFSCar. Então, a gente acaba recebendo os pacientes de PEP e as pessoas vêm muito preocupadas. Eu fiz sexo oral, eu recebi sexo oral, preciso da medicação? A gente vai relativizar, a gente vai individualizar, orientar falando, olha, foi só um sexo oral? A probabilidade é baixa.
Apesar da PEP ser uma medicação extremamente segura, se ela não vai estar te oferecendo tantos benefícios, a única coisa que ela vai te oferecer são os malefícios inerentes a todas as medicações. E a gente vai conversar e individualizar sobre isso, tá? O tempo de exposição. Esse daqui é um conceito muito, muito importante. O tempo de exposição, ele precisa ser inferior a 72 horas, tá? E para isso a gente precisa perguntar, quando que teve a exposição? Quando que teve o acidente ocupacional? Às vezes a pessoa se furou no horário tal, na hora de fazer uma vacina, fazer um procedimento. Ou, anteontem eu tive uma relação sexual sem camisinha, a camisinha rasgou, a camisinha estourou. Que horas foi essa relação? A gente precisa saber o horário e deixar documentado o horário. Um conceito muito importante, tá? Quando a gente lida com a exposição ao HIV, é um atendimento de urgência, tá? Eu sempre falo para as pessoas, principalmente acidente ocupacional, você vai finalizar o que você está fazendo e você vai procurar atendimento, tá? É uma urgência. Quando a gente tem alguma exposição sexual, vai procurar o serviço mais próximo, mais rápido possível, tá? A PEP ela tem que ser iniciada o mais precocemente possível. E o limite são essas 72 horas. A gente nunca vai esperar, amanhã eu vou lá no serviço, em tal lugar, hoje é domingo, amanhã eu vou lá para resolver essa situação. Não. Quanto mais rápido, melhor. Mas o limite para iniciar a PEP são 72 horas, tá? Uma outra coisa muito importante primeira coisa, a gente entendeu que a pessoa ela tem indicação de PEP, teve uma exposição de risco. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ter certeza que aquela pessoa que se expôs já não tinha HIV, mesmo antes da exposição. Então, a gente testa todas as pessoas que vão iniciar a PEP. Isso é obrigatório. No próprio formulário de prescrição da PEP, precisa ter o indicativo lá do teste. Isso é muito frequente para a gente, tanto na PEP quanto na PrEP, porque a pessoa está procurando o nosso serviço e às vezes a gente já faz o diagnóstico ali. Porque muitas vezes se ela está procurando serviço é porque ela já se expôs outras vezes, que ela já está num contexto de vulnerabilidade. E a gente vai fazer o diagnóstico e você não vai fazer profilaxia, você já vai fazer o tratamento. Então, o grande objetivo é realmente excluir o diagnóstico prévio do HIV. E uma coisa muito importante também, a pessoa, por exemplo, transei ontem sem camisinha, fui fazer teste hoje e deu positivo. Muitos pacientes associam, eu peguei HIV ontem. Não. O teste ele tem a janela imunológica, os testes rápidos que a gente faz, os mais modernos e tal, tem uma janela imunológica de 30 dias. Então, essa infecção ela é anterior a essa exposição que teve. Isso também é muito importante a gente comunicar para a pessoa entender, comunicar parceiros, se for possível, né? Entender que esse diagnóstico não foi da exposição de ontem. Ela é um diagnóstico prévio. E, por fim, o status sorológico da pessoa-fonte, certo? Ele é conhecido? Se ele for conhecido, se é possível fazer um teste rápido naquela pessoa e ele for não reagente, a pessoa ela não tem HIV e a PEP ela não é indicada. Se for reagente, a PEP é indicada. E se a fonte for desconhecida, a gente vai avaliar individualmente. Aqui vale alguns adendos, tá? E algumas individualidades. Vamos lá. Quando que é mais fácil a gente conseguir teste rápido da pessoa-fonte? Principalmente acidente ocupacional, tá? Então, fui fazer alguma medicação num paciente e me perfurei. Eu sei quem é o paciente está ali na minha frente. Primeira coisa que a gente vai falar, comunicar ao paciente, olha, eu me perfurei, aconteceu um acidente, vai precisar abrir ficha de notificação, de acidente de trabalho, etc. E pede para o paciente, posso fazer um teste de HIV em você? É protocolo, não sou eu que acho nada. Explica para o paciente. Se o paciente permitir fazer o teste, isso é muito importante. Às vezes a gente vê de serviço que às vezes vai lá, coleta, já está coletando sangue, já puxa um tubinho a mais, manda para o laboratório. Isso não pode ser feito. O
paciente ele precisa saber que ele está sendo testado, ele precisa concordar com isso. Se o teste for feito, deu não reagente, ponto final. Se vier reagente e for um acidente percutâneo, precisa fazer a PEP, tá? Agora, se for uma exposição sexual para alguém que vive com HIV e tem carga viral indetectável, a gente precisa respeitar esse conceito de que a pessoa está intransmissível, tá? Então, por isso que a gente precisa individualizar, a gente precisa entender. Mas isso também depende muito da confiança da pessoa, da relação. Se a pessoa que vive com HIV compartilhou o resultado de exame, se não foi uma coisa simplesmente falada, para a gente ter segurança, a gente ter como documentar tudo isso e afirmar para a pessoa que se expôs, olha, você não vai fazer a PEP, tá? Por isso que é importante a gente sempre perguntar, a gente conversar abertamente com quem a gente está atendendo, tá? E só voltando rapidinho, fonte desconhecida, se eu não sei de quem que é. Às vezes é comum ou a pessoa se recusar a fazer o teste, ou alguém que está mexendo em lixo, né, pegando lixo na rua e tem uma seringa com descarte inadequado, vai lá, se fura, eu não sei de quem que é, eu não vou conseguir testar. Então, nesse caso, na maioria das vezes, a gente faz a PEP, tá? A importância desse conceito, certo? Indetectável é intransmissível, 0 chance de transmissão. Na medicina é muito difícil a gente ter certeza de qualquer coisa, né? Tudo tem uma chancezinha pequenininha, é muito provável. Mas esse daqui é um conceito assim que não tem como a gente duvidar. A gente precisa acreditar muito nisso, porque é uma realidade, tá? Não transmite por qualquer via sexual, tá? Por qualquer via sexual. Desde que a pessoa esteja em tratamento adequado e com carga viral indetectável, tá? Não vai transmitir. Isso não vale para via percutânea, não vale para acidente com seringa, com bisturi, etc. É por via sexual, ok? E um outro ponto muito importante é que a decisão pela prescrição da PEP ela não deve ser retardada pela ausência da pessoa fonte no momento do acolhimento. Às vezes é muito comum, principalmente quando a gente fala de acidente ocupacional, que a pessoa fonte, ela saiu, mas a minha agente comunitária vai lá na casa, vai convocar a pessoa para fazer um teste. Amanhã a pessoa vai fazer o teste, aí eu decido se eu vou fazer a PEP? Não. A gente vai começar a PEP imediatamente, o mais rápido possível, e se for o caso, a gente suspende a PEP depois. Tá? Uma coisa que eu sempre falo é, se por acaso a pessoa fonte fizer o teste e compartilhar o laudo, mostrar uma foto, alguma coisa que documente mesmo o resultado do teste da pessoa fonte, pode suspender. Se for só falado, mandou uma mensagem, acabei de testar aqui, veio negativo. Se não foi compartilhado o laudo, a gente não tem a certeza, a garantia, a documentação de que é seguro suspender a PEP, tá? Então, isso também é uma coisa muito importante. Às vezes a gente vê, principalmente nas unidades de saúde, essa questão de, amanhã eu decido, porque ainda está no prazo de 72 horas, a gente vai convocar o paciente. Gente, começa a PEP. É melhor parar depois do que perder o prazo. Vamos falar um pouquinho da PrEP, então. A PrEP ela é um conceito um pouquinho invertido da PEP, certo? É a profilaxia pré-exposição ao HIV. Qual que é a ideia dela? É um conjunto de medicações anti-HIV do mesmo jeito, que pode ser utilizado antes do contato, a fim de impedir a infecção pelo HIV. Então é a mesma coisa, só que ao invés de tomar um remédio depois de ter tido uma exposição, a gente já está se prevenindo antes mesmo da exposição acontecer. A gente tem 2 contraindicações absolutas à PrEP. Isso é muito importante para qualquer pessoa que for orientar, para a própria população saber, tá? A gente tem 2 contraindicações absolutas.
Se a pessoa já for HIV reagente, a pessoa ela não vai fazer nenhuma profilaxia. Ela precisa fazer a TAG, ela vai entrar direto na terapia antirretroviral. E a segunda contraindicação absoluta é insuficiência renal. Uma pessoa com função renal com a taxa de filtração menor que 60, tá? Todo o resto, toda a outra população, é possível fazer a PrEP. Para quem especificamente a gente vai colocar a PrEP? Para quem que é indicado? Pessoas a partir de 15 anos, com peso corporal superior a 35, sexualmente ativas e que apresentam um contexto de vulnerabilidade para infecção pelo HIV. Esse conceito é muito importante porque ele foi atualizado nos últimos anos. Quando a PrEP surgiu, ela foi anunciada em dezembro de 2017, começou a ser implementada nas grandes capitais em 2018, ela era muito segmentada para HSH, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans, usuários de drogas injetáveis e etc. Hoje a gente não entende que esse é o foco da PrEP. A gente quer ampliar, tá? Então, qualquer pessoa, a partir de 15 anos, peso corporal de 35 quilos ou mais, sexualmente ativa, que está no contexto de vulnerabilidade pelo HIV, pode ser sim usuário de PrEP. E aí a gente precisa entender o que é essa vulnerabilidade pelo HIV. O simples fato da pessoa solicitar, ter o desejo de usar a PrEP já é um indicativo. A própria pessoa, se ela já leu sobre PrEP, se ela já tem o desejo de usar, às vezes ela não está falando para a gente todo o contexto que ela está inserida. Se ela já tem o desejo de usar, é porque provavelmente ela está se expondo. Então já é um indicativo, já é um sinal verde de que a gente pode sim prescrever a PrEP para aquela pessoa. Repetição de práticas sexuais anais ou vaginais com penetração sem uso ou com uso inconsistente de preservativo. Frequência de relações sexuais com parcerias eventuais. Quantidade e diversidade de parcerias sexuais. Histórico de episódios de outras ISTs. Busca repetida por PEP. Então, uma pessoa solteira, que não tem parceiro fixo, que está tendo mais de 1, 2, 3, 4 parceiros no último ano, por exemplo, já é um candidato de PEP. Mesmo que às vezes a pessoa faça uso consistente de preservativo. Lembra que a prevenção combinada não é a gente preferir um método sobre o outro. O uso consistente de camisinha não exclui a importância da pessoa usar PrEP, por exemplo. Da mesma forma, o contrário, a pessoa usar a PrEP também não exclui a necessidade de usar a camisinha, tá? Então, o simples fato da pessoa estar solteira, tem múltiplos parceiros, está inserido dentro de um contexto de vulnerabilidade pelo HIV. A busca repetida por PEP também é muito importante, tá? Se a pessoa ela se expôs uma vez, na segunda PEP, quando a pessoa entra pra gente, a gente olha no sistema e a gente vê que é a segunda PEP da pessoa, a gente é um pouquinho mais incisivo na oferta da PrEP. A gente tenta convencer a pessoa a começar a PrEP. A gente sempre oferece, desde a primeira, tá? Principalmente quando é acidente ocupacional, às vezes não faz muito sentido essa oferta, mas quando é uma exposição sexual, a gente sempre oferta desde a primeira vez, mas a segunda a gente é muito mais incisivo, porque essa exposição ela se repetiu, tá? Então a própria diretriz da PrEP, ela fala 2 PEPs em um ano, né? Em até 12 meses, é um indicativo muito forte de se começar a PrEP. Temos mais algum contexto, né? Parceria vivendo com HIV com carga viral detectável. Às vezes é muito comum uma pessoa do casal descobrir o HIV, a outra pessoa é soro discordante, não tem HIV. Até a pessoa que vive com HIV se tornar indetectável, tem indicação da parceria fazer a PrEP. Depois, lá na frente, a gente rediscute se a PrEP vai continuar fazendo sentido ou não, tá? Contexto de relações sexuais com troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia, entre outros serviços. Sexo químico, hoje está muito em alta, o famoso chemsex, que são pessoas que transam sob o efeito de alguma substância química intencionalmente, utilizando a droga intencionalmente para transar sob efeito dela, tá?
E isso é um leque enorme de substâncias. Isso pode ser desde uma simples taça de vinho para você transar mais relaxado, até uma pessoa que usa cocaína para transar durante horas e horas ininterruptamente, tá? Então isso é muito importante, porque se a pessoa ela está se expondo sexualmente com a consciência, o seu nível de consciência alterada, a gente às vezes não vai ter o uso de uma camisinha de uma maneira adequada, às vezes vai se machucar e nem vai perceber. Então é importante a gente conversar sobre isso também. Compartilhamento de agulhas, seringas ou outros equipamentos para injetar drogas e parcerias com situação desconhecida sobre HIV e que apresente qualquer um dos fatores acima. Então, às vezes é muito comum algum casal que tem, por exemplo, um relacionamento aberto, que uma das pessoas do casal não tem tantos parceiros, mas a outra pessoa tem. Então, as duas pessoas têm indicação de PrEP. Uma única pessoa dentro do relacionamento fazer a PrEP não vai estar protegendo a outra, a gente não pode considerar isso. A gente precisa entender que a PrEP é uma medida de prevenção individual. Aquele indivíduo que está fazendo a PrEP que está protegido. A gente não pode estender a PrEP para outra pessoa, tá? E toda vez que a gente for pensar na PrEP, a gente precisa entender quanto tempo depois que eu comecei a tomar o remédio que eu estou protegido. Tá? Isso é muito importante e tem algumas consequências interessantes disso. De maneira geral, a população de mulheres cis ou qualquer pessoa em uso de hormônio à base de estradiol, ou seja, mulheres trans, travestis que estão fazendo hormonização, o tempo para efeito seguro da PrEP, para a gente considerar que aquela pessoa está protegida, é de 7 dias. Para o restante da população, homens cis, pessoas não binárias designadas como sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres trans que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol, o tempo para efeito da PrEP é de 2 horas. Então é uma diferença muito grotesca, e é isso mesmo. Por causa dessa diferença, a gente tem 2 maneiras de fazer a PrEP. A PrEP clássica, que todas as pessoas podem usar, é a PrEP oral diária. No primeiro dia, começou a PrEP, 2 comprimidos. E depois, subsequentemente, todos os dias, um comprimidinho de 24 em 24 horas. Todos os dias no mesmo horário. Para uma mulher cis, uma pessoa trans que está fazendo uso de hormonização, no 7º dia está protegida. Para um homem cis ou uma pessoa trans que não está fazendo hormonização, 2 horas depois do primeiro comprimidinho, dos primeiros 2 comprimidos no primeiro dia, após 2 horas, já iniciou a proteção. Por causa dessas 2 horas, dessa dose de ataque, a gente tem a possibilidade de fazer PrEP sob demanda para essa população que pode fazer a PrEP sob demanda. Homens cis, pessoas que não fazem uso de hormonização com estradiol. Como que funciona? Enquanto a pessoa não estiver se expondo, ela não toma PrEP. Vai ter alguma exposição, vai ter alguma relação. Você toma 2 comprimidos, pelo menos 2 horas antes da relação, para já dar o tempo da medicação fazer efeito, e fica protegido para aquelas 24 horas. Não interessa quantas relações teve, com quantos parceiros diferentes teve. Está protegido para aquelas 24 horas. E depois vai finalizar essa proteção com mais 2 comprimidos. 24 horas depois da primeira dose e 48 horas depois da primeira dose. É o esquema que a gente fala que é 2 mais 1 mais 1. Tá? E depois suspende a PrEP de novo, se não tiver outra relação. Faz sentido para 2 grupos populacionais. Primeiro, precisa ser uma transa programada. Não dá para ser algo espontâneo. Tá? A gente precisa respeitar o período de 2 horas. Às vezes é comum as pessoas, os usuários de PrEP, tentarem encurtar esse tempo, né? Para 1h30, 1h40. Não pode, precisa ser 2 horas. Tá? Pelo menos 2 horas. Muitas vezes eu oriento. Tem muitas pessoas que às vezes vão transar de final de semana. Durante a semana, por causa da rotina, trabalho, estudo, etc., não vai ter nenhuma relação. Então, sexta-feira de manhã, no café da manhã, já toma 2 comprimidos. Se for acontecer alguma coisa à noite, já está protegido. Tá?
E se não acontecer nada também, nem vai rolar nada esse final de semana, para de tomar. Não precisa continuar o remédio, só parar, tá? E o segundo caso que precisa fazer sentido é a frequência das relações na semana. Como o comprimido, o esquema base são 3 dias, se a pessoa tiver 2, 3 relações ao longo da semana, vai emendar um esquema no outro. Então, é melhor tomar todos os dias de uma vez, tá? Só um adendo também, existe a possibilidade da gente fazer a PrEP sob demanda estendida. Imagina um feriado, a gente teve a Tusca agora, por exemplo. A pessoa ela pode tomar 2 comprimidos no primeiro dia, 1 comprimido todos os dias que tiver tendo relação. Então, por exemplo, 2 comprimidos na quarta-feira, 1 comprimido na quinta, 1 comprimido na sexta, 1 no sábado, 1 no domingo. Aí a pessoa teve relação todos esses dias. Parou de ter relação, toma mais 2 dias e suspende, tá? Então, é sob demanda ainda e é para aquele momento, tá? Um feriado, férias, um final de semana, uma viagem, enfim, conforme a rotina da pessoa, tá? Sempre surgem algumas dúvidas, alguns debates, seja na internet, dentro do consultório. Sempre tem algumas verdades e mitos aí em relação ao HIV, principalmente em relação à PrEP, que é uma coisa muito nova, muito recente. Muita gente, muitos profissionais da saúde, inclusive, nunca nem ouviram falar, ou só ouviram falar, mas não sabem direito como que funciona. Uma das coisas que sempre cai, principalmente no consultório para mim, é a PrEP ela vai substituir a camisinha? Não, a PrEP ela não substitui a camisinha. Isso quer dizer que a PrEP não presta. Não, também não é sobre isso. É que a PrEP ela nunca teve o objetivo de substituir a camisinha. Nunca foi sobre isso, tá? Ela previne apenas o HIV. Outras estratégias de prevenção combinada devem ser utilizadas pensando nas outras ISTs, tá? Como, por exemplo, o uso de preservativo, que é a grande dúvida, tá? Então, a PrEP ela não tem o objetivo de se destacar, se sobressair, ela ser priorizada perante todas as outras medidas de prevenção combinada. Ela é uma camada a mais de proteção, muito importante, revolucionária, inclusive, mas ela não é por ela só, tá? A camisinha ela continua sendo um método muito importante. A outra coisa que eu até comentei, eu não uso PrEP, mas meu parceiro usa, logo eu estou protegido. Também não. A PrEP é uma medida de prevenção individual. A pessoa que está fazendo uso da PrEP, que a gente tem que considerar uma pessoa protegida pela PrEP. Às vezes o parceiro da pessoa não está tomando direito, às vezes acha que tomou, mas não tomou, tá? Então a gente não pode estender a PrEP para uma outra pessoa, tá? Isso daqui vem quase toda semana no meu consultório. O pessoal pergunta, eu fui doar sangue, o pessoal falou que porque eu uso PrEP eu não posso doar sangue. Isso aqui é verdade, tá? A indicação da PrEP, ela é justamente uma maior exposição ao HIV. O problema não é a medicação, tá? Isso é muito importante. O problema não é o fato de você tomar a PrEP. O problema, quando a gente pensa em doação de sangue, é o porquê que aquela pessoa está tomando a PrEP. Se ela está tomando a PrEP é porque ela está inserida num contexto de maior vulnerabilidade ao HIV. E por causa desse contexto de maior vulnerabilidade ao HIV, não é recomendado fazer a doação de sangue, tá? Mas o problema não é a medicação. Se a pessoa mudar o contexto de vida dela, aí não vai ter problema nenhum depois de doar sangue. E pensando um pouquinho nas perspectivas, né? O professor na outra aula, na aula anterior, ele falou, e ele fala uma coisa que eu escuto muito, né? Dessa questão, e quando que vai ter uma vacina, finalmente uma vacina para o HIV? Infelizmente é um desafio muito grande, né, dentro da ciência que a gente tem hoje, mas uma realidade muito grande assim que está crescendo cada vez mais e está se desenvolvendo cada vez mais é a PrEP. Então, muitas vezes a gente espera aquela notícia, é a vacina do HIV, a cura do HIV, etc. Mas a gente já tem várias notícias tão maravilhosas que mostra que a gente já está vivendo um futuro, aquele futuro da década de 90, é agora, tá? Então,
Essas são notícias do ano passado e desse ano, que o número anual de infecções por HIV no mundo chega ao menor patamar desde 1990. Que 95% das pessoas em tratamento contra o HIV não transmitem a doença. Que na verdade não é a doença, é a infecção, né? Não transmitem o vírus. Casos de infecção, o professor ele mostrou, né, justamente esse dado. Casos de infecção por HIV na cidade de São Paulo tiveram uma queda de 54% nos últimos 7 anos. Absolutamente nenhuma campanha, nenhuma medida isolada de prevenção a HIV conseguiu o que a PrEP está conseguindo. A PrEP sozinha, isoladamente, conseguiu isso. Imagina quando a gente consegue jogar para toda a prevenção combinada, junta, o potencial que a gente tem de prevenção. Esse daqui é um caso, o professor também citou a Austrália, esse daqui é o dado específico, talvez um deles que ele tenha visto, que na Austrália a gente teve uma redução de 79% de novos casos dentre os usuários de PrEP. Aqui no Brasil, uma notícia aí de 3 meses atrás, que começaram as vendas, atualmente está em discussão de inserção no SUS, por N motivos, né? Tem várias barreiras de um uso consciente, um uso racional do recurso público, enfim. A gente tem a injeção bimestral, de 2 em 2 meses, da PrEP, e a PrEP injetável semestral, que tem um potencial aí de reduzir 96% o risco de transmissão do HIV. Essas são as duas referências, a diretriz da PEP e da PrEP, as mais atuais. E é basicamente isso. Obrigado.